Graça e a paz, meus irmãos. Muito prazer estar aqui hoje com os irmãos, podendo compartilhar, contribuir aqui com a série sobre o Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre coerência. E o texto base está lá em Mateus 7, versículo 12. E eu queria ler com os irmãos. Diz assim: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. No capítulo 7, o último capítulo do Sermão do Monte, que compõe o Sermão do Monte, Jesus está chegando ao fim desse discurso tão importante que é para o discípulo, aquele que segue Jesus, aquele que busca andar nos caminhos de Jesus, fazer aquilo que ele nos ensina. O Sermão do Monte é para os discípulos, ou seja, para mim e para você, aqueles que desejam ser parecidos com Cristo e viver de acordo com o que ele viveu. Só que nos 3 capítulos, os 5, o 6 e o 7, cada um tem uma ênfase diferente, mas obviamente que são inteiramente interligadas. No capítulo 5, Jesus fala sobre o extraordinário, sobre a relevância do discípulo, sobre a intencionalidade, sobre o discípulo verdadeiro que consegue transformar ambientes aonde ele se encontra. Essa é uma característica do discípulo. Ele é luz, ele é sal, e como Jesus fala, que brilhe a sua luz diante dos homens para que eles reconheçam as boas obras de Deus e possam glorificar o Pai. Ou seja, Jesus fala para que nós façamos as coisas de forma relevante para transformar o mundo. E no capítulo 6, Jesus vai falar sobre a simplicidade da lei do discípulo, da justiça simples e secreta do discípulo. Ele é uma pessoa caridosa, ele é uma pessoa de oração, ele é uma pessoa que jejua. Só que ele faz tudo isso de forma discreta, secreta, porque a relevância dessas disciplinas espirituais não é para que sejam vistas pelos homens simplesmente, mas porque aquilo faz do discípulo alguém mais próximo de Jesus, alguém espiritualmente mais fortalecido. O discípulo primeiro é, e não primeiro faz. A gente faz todas essas obras, essas disciplinas, exatamente porque nós queremos estar cada vez mais próximos, mais santificados, mais parecidos com Cristo. Não fazemos para sermos vistos pelos homens e também para não sermos vistos por nós mesmos como homens e mulheres muito espirituais. Só que essas duas ênfases do capítulo 5 e do capítulo 6, obviamente, mostra a diferença do discípulo para as demais pessoas. Pelo fato de estar mais próximo de Cristo, de ter uma espiritualidade mais envolvida com Ele, de buscar ser transformador de ambientes, claramente dá uma distância das pessoas comuns e daqueles que são discípulos. E, por termos, às vezes, uma percepção melhor das coisas, de olharmos o mundo de uma forma diferente, podemos, às vezes, nos considerar superiores. E é por isso que Jesus vem com o capítulo 7, para ensinar a prática do Sermão do Monte, para ensinar como é que eu preciso ser, então, coerente, como é que eu preciso, então, ser um discípulo verdadeiro. E aí, Jesus fala no versículo 12, isso que nós lemos: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus não está falando nada novo aqui. Esse versículo é muito parecido com coisas já ensinadas pelos rabinos, ensinadas pelos profetas, e também algo que era comum para outros tipos de crenças religiosas, também como para outros povos, outras nações. Jesus não está revelando algo extremamente sobrenatural e novo, não. Essa lei é chamada até de lei de ouro, a regra de ouro, o resumo da lei, inclusive. Isso que ele está falando: faça pelo outro o que você gostaria que fosse feito para você. Então, Jesus está nos ensinando algo muito simples, só que muito fácil da gente esquecer. Ele começa o capítulo 7 nos lembrando que a gente não pode julgar o outro.
E quando nos depararmos com pessoas de coração fechado, ele fala para a gente não insistir, como se nós tivéssemos poder sobre o outro. Por isso ele vai falar, não jogue as pérolas aos porcos, não insista naquele que tem um coração duro, porque você não tem poder sobre ele. Só que aí Jesus não nos ensina a abandonar essas pessoas. Ele não nos ensina que eu não posso não julgar e simplesmente deixar a pessoa de lado. Não, ele nos incita a orar. Ele nos leva à oração. E às vezes a gente trata esses versículos que estão antes do versículo 12 como uma nova ênfase de Jesus à oração, que não deixa de ser. Mas Jesus falou de oração no capítulo 6. Falou do Pai Nosso, falou como é que nós deveríamos orar. E por que aqui no capítulo 7 ele está fazendo isso de novo? É porque ele está nos ensinando um princípio básico. Ele está nos incitando à oração. Quando nós nos deparamos com os outros, que a nossa justiça própria se cale, o nosso entendimento de um poder acima se cale, e que a gente seja levado em oração, porque o discípulo ele é guiado não por ele mesmo, não pelo poder que ele possa ter, não pela capacidade espiritual que ele tenha, ou pela experiência de vida que ele tenha com Deus. O discípulo ele é conduzido por Cristo. Por isso, Jesus nos incita a orar. Ao invés de julgar, ora. Ao invés de insistir, de impor algo sobre alguém, ore, insista, bata na porta, insista na oração. E esse é o poder que o discípulo tem, a oração. O discípulo não tem direito próprio, ele não tem poder próprio no relacionamento com as outras pessoas, ele vive exclusivamente na força da comunhão com Jesus. E Jesus dá essa regra simples, que qualquer discípulo, qualquer pessoa pode entender. Não é uma regra teologicamente robusta. Ele só nos ensina uma coisa: se coloque no lugar do outro. Quando estiver diante do diferente, quando estiver diante daquele que não caminha como você, daquele que não é igual a você, não o julgue, não insista, mas ore. Se coloque no lugar dessa pessoa. Inverta o papel. E por que isso é um princípio tão lindo e básico e que nos leva a ser cristãos de verdade, discípulos de verdade? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu sou mais caridoso, mais misericordioso. Porque quando eu olho o erro do outro, me colocando no lugar do outro, eu consigo ser mais misericordioso, assim como eu sou misericordioso com o meu próprio pecado. Nós somos muito mais generosos, muito mais tolerantes quando a gente olha para o nosso próprio erro. E muitas vezes implacáveis, juízes inquisidores para o erro do outro. E quando a gente inverte o papel, a gente entende que esse outro, por mais que possa de fato estar cometendo coisas muito erradas, muito cruéis, assim como eu, ele também é alvo do amor de Cristo. Ele é alvo da graça de Cristo. Ele também pode ser alcançado por Cristo, porque há um só juízo, uma só lei, uma só graça, e eu tenho que entender que o outro também merece ser alcançado por esse amor, por essa graça de Cristo. No final das contas, a gente entende que privilégio algum nós temos. Não somos mais especiais do que ninguém. Eu não posso ser rigoroso com o mal do outro e sendo super tranquilo com o meu mal. O meu mal não tem nada de diferente do mal do outro. Há somente um juízo, somente uma lei, somente uma graça. O verdadeiro discípulo trata o outro como alguém que igualmente foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. Em suma, o resumo, esta é a lei e os profetas, nada mais é que o retorno ao maior de todos os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Isso resume a lei.
e os profetas. Que a nossa vida tenha essa coerência de entender que se eu fui alcançado pela graça de Deus, o outro também pode ser alcançado. Se eu quero ser um discípulo relevante, um discípulo que vive realmente a sua espiritualidade, que vive realmente o cristianismo, que eu possa lembrar de Mateus 7,12. Não espere do outro o que você não faz por ele, em outras palavras. Se eu quero que a pessoa me faça o bem, que eu também faça o bem a ela. Não esperando algo em troca, não esperando que ela corresponda dessa maneira, mas por ser um discípulo de Jesus, eu me coloco no lugar do outro e enxergo o outro como Jesus enxerga. Alguém que também é digno da misericórdia transbordante, superabundante de Deus. Que possamos viver cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais apaixonados por Ele e amando ao nosso próximo, que não é só quem está na igreja, mas é o mundo ao nosso redor. E assim nós vamos ser discípulos verdadeiros, espirituais e relevantes para este mundo caótico. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.